Cidade. Local de difícil acesso, uma área fechada, corpo de bombeiros no local, viaturas da Polícia Militar estão aguardando inclusive a chegada do Instituto Médico Legal e o Wesley está chegando com as primeiras informações. Alô Wesley, boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos na rua João Rezende Filho, aqui atrás do conjunto Novo Perobal, Jardim Novo Perobal, aqui na zona sul da cidade. Aqui perto também tem o Jardim Franciscato, enfim, uma região conhecida em toda a cidade, aí aqui na zona sul. Ao meu lado, uma viatura da Polícia Militar, Parra, e você consegue perceber ali também na frente já tem outra viatura. E o local está isolado por uma faixa zebrada. O corpo do homem, de 46 anos, foi encontrado aqui nesta pirambeira, aqui neste fundo de vale. O corpo dele está perto de um riacho. Esse homem está apenas com a roupa íntima, apenas de cueca. A informação que chegou até nós por meio da Polícia Militar é que uma pessoa teria visto o corpo desse homem lá embaixo e ligou para a PM. Mas o que chama atenção, Parra, que é um local que não é de trânsito de pessoas, né? Ou seja, ninguém passaria nesse local, ninguém teria interesse em descer nesse local, pelo menos pela avaliação da polícia. Então levanta a suspeita de um assassinato, que também será apurado por parte dos investigadores da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios e também da perícia. A perícia vai vir aqui para esse local, o Instituto Médico Legal de Londrina também serão chamados. E o detalhe é o seguinte, Parra, o Corpo de Bombeiros já esteve aqui hoje, mas uma dificuldade muito grande para a retirada desse corpo. Então, daqui a pouco o Corpo de Bombeiros deve retornar para cá, junto com o IML, junto com a perícia. Esse trabalho ainda não foi realizado. Uma informação que eu tenho para repassar para vocês, que esse homem morava ao outro lado da rua, em uma casa bem na frente aqui desse fundo de vale. Conversei com a família dele agora há pouco, que preferiu não gravar a entrevista e contou que esse homem, infelizmente, era um alcoólatra e fazia uso de álcool com frequência e também fazia uso de drogas. Então, a família também quer saber o que aconteceu. Nós continuamos aqui no local, aguardando a Polícia Civil, também a perícia, o Instituto Médico Legal de Londrina. E neste momento, apenas a Polícia Militar está aqui nas imagens do Edgar Farias, aqui na tela do BG. Wesley, para situar o pessoal de casa, parece muito, eu não sei se eu posso estar enganado, né? Parece muito com a pirambeira, onde o tal do grilo lá foi encontrado, que nós mostramos inclusive essa semana que ele caiu de novo, né? Só que era pro lado de lá. É o mesmo local, é o mesmo fundo de vale por aí na Zona Sul ou não, Wesley? É praticamente o mesmo fundo de vale, Parra, mas o detalhe é o seguinte: o grilo, ele foi jogado, né? Porque ele foi espancado e jogado em um buraco. E uma outra rua paralela aqui, que fica um pouco mais à frente, mas é um ambiente bem parecido com esse. E um outro detalhe que eu tenho para passar para vocês, que nós recebemos, né, a informação que o grilo ele foi preso nessa semana, inclusive estava realizando furto de fios aqui nesse bairro, foi preso pelos militares e amigos, né, que são os policiais militares aí aposentados aqui de Londrina. E agora há pouco os moradores vieram me falar que ele já está rodando aqui pelo bairro, ou seja, ele já saiu da prisão, mesmo depois dessa prisão que aconteceu nesta semana. O grilo foi vítima de uma tentativa de homicídio no ano passado, em novembro, quando foi espancado e jogado em um buraco. E foi preso agora, né, furtando fios. Essa situação, Parra, é parecida, mas né, no caso do grilo, ele já era uma pessoa que estava sendo ameaçada aqui no bairro por muito tempo, por conta de furtos frequentes que aconteciam por aqui. Esse homem que foi encontrado sem vida e está aqui nesse momento, nesse pirambeira aqui, nesse fundo de vale, ao lado de um riacho, é um homem que aparentemente não tem problema nenhum aqui com a comunidade. Mas claro, né, levanta a suspeita de um assassinato que será apurado, que a família também quer informações a partir de agora, Parra. Wesley, alguns detalhes que você me falou me chamaram a atenção. Primeiro deles, não tá calor para o homem estar apenas de cueca. Ou seja, alguém pode ter tirado a roupa dele, enfim. Outra pergunta, você falou com a família. A família tem alguma desconfiança, Wesley, de que ele possa ter morrido por algum motivo? De que ele possa ter, sei lá, tá devendo para traficante, ter uma desavença com alguém? Qual que é a desconfiança da família, Wesley? A família não acredita, né, ou pelo menos não quer acreditar numa possibilidade de um crime.
A família acredita que esse homem pode ter passado mal, algo nesse sentido, justamente por conta da quantidade de álcool aí que ele ingeria. Era uma pessoa que fazia uso de álcool frequentemente, ou seja, sempre estava consumindo bebida alcoólica. Morava sozinho em uma casa aqui à frente. E ninguém sabe se ele passou a noite em casa ou não, ninguém tem essa informação porque ele morava sozinho. Então, tudo isso também será apurado a partir de agora. E o detalhe é que ele é encontrado ali só com a roupa íntima, né, só de cueca, mas ainda não é possível afirmar se tem algum sinal de violência ou não no corpo. Isso apenas a perícia vai poder afirmar para nós depois que o corpo for retirado aqui deste local, com a ajuda também do Corpo de Bombeiros. É um processo que ainda deve demorar um pouco, nós vamos continuar aqui acompanhando, afinal pode ser a cena de um crime grave aqui na zona sul da cidade, ao fundo do Novo Pirobal, e nós inclusive hoje já conversamos até com a Polícia Militar. Daqui a pouco eu vou trazer a fala do Tenente Serafim aqui na tela do Balanço Geral, que ele tem mais detalhes de como esse corpo foi encontrado, como vai funcionar todo esse trabalho. Mas daqui a pouco a perícia será chamada e também o Instituto Médico Legal de Londrina aqui nesta rua, aqui no Novo Pirobal. Wesley, para você poder chamar a entrevista com a polícia, então, só queria perguntar o seguinte, e depois na sequência você pode chamar a entrevista. Aí tem algum tipo de trilha, algum tipo de lugar que as pessoas passam de um bairro para outro, que vão cruzando esse fundo de vale? Porque assim, é uma área bem fechada, né? Como é que alguém conseguiu visualizar esse corpo? Alguém estava lá embaixo fazendo alguma coisa? Ou alguém desconfiou de algo que aconteceu e acabou acionando a polícia, Wesley? Esse é um grande mistério também, viu, Parra? Aparentemente aqui é um local que não leva a lugar nenhum, né? É apenas um barranco aqui, ali embaixo tem um pequeno riacho. Aqui não é trânsito de pessoa, ninguém passa aqui, nenhum pedestre tem o costume de passar aqui diariamente. Então, realmente a polícia ainda tem esse mistério. Até a pessoa, né, que teria visualizado esse corpo ligado para a Polícia Militar é uma denúncia anônima. A polícia chegou até aqui e não tem, assim, grandes detalhes se a pessoa chegou a descer lá ou se a pessoa estava passando aqui na rua. Eu confesso, de onde eu estou aqui, ó, ao lado da faixa zebrada, inclusive, daqui eu não consigo visualizar o corpo desse homem. Mas essa pessoa que teria ligado para a polícia teria visto, como explica agora o Tenente Serafim aqui na tela do Balanço Geral. Vamos ouvi-lo. Chegamos no local, realmente averiguamos que o indivíduo estava falecido. Foi feito o isolamento da área, é uma área de difícil acesso, foi feito o isolamento da área aqui para evitar a entrada de moradores e chamados outros órgãos, né, como o SAMU para testar a questão da morte e aí a perícia para fazer as situações que são de praxe para esse tipo de situação. Exatamente, é um local de difícil acesso aqui no fundo de vale, então ele está no riacho e por conta disso vai ser até necessário ali os bombeiros para poder fazer a retirada desse corpo. É um local que, por exemplo, dificilmente as pessoas passariam ali, não é um local de trânsito de pessoas, nada nesse sentido. O IML será chamado, também a Polícia Civil para uma investigação? Isso, não é um local de trânsito comum, né? É um local de difícil acesso, como a gente pode ver, e sim, por conta dessa situação é necessário chamar a polícia científica, a polícia civil para fazer os trâmites ali necessários para solucionar ali o que possa ter sido a causa da morte desse indivíduo. Tem a suspeita de um assassinato? Até agora a gente não tem nenhuma informação a respeito. A única informação que a gente tem é que aparentemente moradores viram ele passando aqui ontem. Então provavelmente é uma situação recente. Se alguém souber o que aconteceu, pode ligar para a polícia, denúncias também são importantes. Isso, caso alguém saiba de alguma situação criminosa, é importante fazer denúncias para informar a polícia a respeito do caso. Aparentemente o homem que morava aqui perto, né? Isso, pelo que foi levantado aqui pelos moradores da região, era um homem que morava aqui perto mesmo. É um grande mistério pelo seguinte, a polícia tem condição de saber se o cara está com marcas de facada, com marcas de tiros, mas a princípio não há nenhum sinal de violência contra o corpo. Claro, quem vai descobrir isso ao certo é o perito criminal. O perito criminal não chegou no local ainda, ele faz toda a análise. E é por isso que o Corpo de Bombeiros não retirou o corpo. Porque as pessoas podem estar se perguntando, mas os bombeiros estavam lá, por que não tiraram o corpo lá de baixo? Não pode, é área de crime, uma pessoa está morta. Então o perito tem que chegar primeiro, fazer toda aquela análise do local, tirar foto, marcar, foi aqui no ponto tal, porque ele tem que dar elementos para a Polícia Civil, para o delegado poder investigar, para descartar, por exemplo, foi um crime, foi um assassinato, ou esse homem morreu por uma overdose de drogas, por um excesso de bebida, de repente, sei lá, entrou num surto, foi lá para baixo, tirou a roupa, morreu de frio, não sei, pode acontecer. E é isso quem vai apontar, é o perito junto com a necrópsia do Instituto Médico Legal. Por isso que o local de crime tem que ser preservado, é por isso que eles colocam essas fitas zebradas para impedir que pessoas cheguem. Quanto mais gente estiver lá embaixo,
mais complicado fica. Ô Wesley, do ponto onde vocês estão aí junto com o Edgar, até chegar no corpo, você imagina que são quantos metros, Wesley? Opa, eu não tenho essa informação precisa para te passar nesse momento. Eu não tenho essa informação, só o detalhe que o Corpo de Bombeiros realmente desceu lá, analisou esse local e vai conseguir retirar o corpo. Como você bem colocou, né, além de todo esse perigo, né, com a cena do crime, de violar a cena do crime, os bombeiros não iriam retirar o corpo, por exemplo, para deixá-lo aqui na calçada, algo nesse sentido, para causar uma comoção aqui com os moradores e vizinhos que inclusive conheciam esse homem. Então, é claro, vai aguardar também a chegada do IML, é um trabalho demorado, né, o IML é acionado, também a perícia criminal. Opa, eu tô pegando uma informação para te passar aqui, olha só, o nome do homem que infelizmente morreu aqui na zona sul da cidade é o Adriano Dias Lara, 46 anos, ele era conhecido como Branco, então o apelido dele era Branco aqui no bairro, conhecido há muitos anos, segundo a família fazia uso de álcool, aí, né, de bebida alcoólica há muitos anos, assim, pelo menos desde quando ele tinha ali 20 anos, ou seja, nós estamos falando de um homem de 46 anos, são pelo menos 26 anos aí consumindo álcool com frequência, pelo menos pelo que a família passou. A família preferiu não gravar a entrevista, acabei de conversar com a família novamente, até ofereci, por exemplo, fala com a gente sem aparecer, até porque o nosso objetivo, né, não é expor a família, mas sim ter informações. Os familiares estão muito abalados, preferiram não gravar a entrevista, mas passaram informações, como por exemplo, que ele faz uso de álcool, né, e que ele já estava aí há alguns dias, enfim, fazendo uso com muita frequência, então eles têm medo que ele realmente pode ter passado mal, algo nesse sentido. As imagens do Edgar Farias vão revelando para vocês como é esse ambiente. Você percebe muitas árvores, é um barranco aqui que agora é barro, né? Porque está molhado, está chovendo aqui na zona sul da cidade, é até uma chuva forte. Nós vamos andando aqui ao lado, Parra, pelo que me aparenta aqui, funciona uma espécie de uma reciclagem, algo nesse sentido. As pessoas ali, né, enfim, passam pela cidade recolhendo a reciclagem e colocam aqui nesse terreno. Inclusive você consegue perceber ali ao lado que tem alguma sujeira ali, ó, descendo, né, por esse barranco também. A gente consegue perceber ali entulho, madeira, tudo nesse sentido. Não é aqui que o corpo do Adriano está, o Branco. É um pouco mais à frente ali onde a área está isolada, mas só para você ter uma ideia melhor, uma dimensão desse espaço. O Edgar Farias vai mostrar para vocês também que atrás tem um grande morro, olha só, um morro gigantesco, ou seja, quando você me perguntou se esse local era passagem de um bairro para o outro, não é. Esse local não leva a lugar nenhum, apenas há um morro ali atrás e tem um riacho ali, um pequeno riacho ali embaixo. Agora o que mais chama atenção, né, pá, é o fato desse homem estar apenas de cueca em um dia que está frio aqui na cidade, né? Nós não sabemos em que momento ele entrou ali nesse local ou foi jogado nesse local. Tudo isso também será apurado. Então a expectativa para conversar com a perícia e também com os homens aí do Instituto Médico Legal de Londrina, além dos homens do Corpo de Bombeiros que daqui a pouco devem chegar aqui ao local. Wesley, e a família tem certeza absoluta de que é ele? Eles chegaram a ver o corpo? Como é que eles tiveram essa confirmação, hein, Wesley? Não restam dúvidas, viu, Parra? A própria Polícia Militar, né, se aproximou ali do corpo com os documentos, enfim, fez essa análise, e a própria família também, os amigos, familiares aqui, os vizinhos, as pessoas chegaram a descer ali embaixo antes da chegada da Polícia Militar, ou seja, houve a ligação para a PM, né, e antes da PM chegar, algumas pessoas desceram ali, inclusive eu tenho um vídeo aqui que não podemos mostrar, né, é um vídeo realmente chocante, né, que mostra o corpo desse homem ali embaixo, o corpo apenas de cueca, ele está deitado ali muito perto do riacho, não está dentro da água, mas está ali a poucos centímetros da água. Então esse vídeo também, alguns moradores têm esse vídeo, me encaminharam e a família, né, infelizmente viu essa cena muito triste e já confirmou. O Adriano, o Branco, tem 3 filhos, a informação também que chega por parte da família, filhos que já são casados e estão a caminho aqui também do bairro, infelizmente, né, a morte do pai, uma morte trágica aqui na zona sul da cidade, infelizmente com a presença da Polícia Militar e a possibilidade de um crime. Esse corpo será levado ao ML para realizar a necropsia. Além disso, viu, Parra, além de todos esses detalhes que eu estou te passando, né, que tem os filhos, enfim, a irmã do Adriano é quem mais conversou comigo, ela está realmente em estado de choque nesse momento, outros parentes estão com ela e claro que eles estão ainda tentando entender o que aconteceu. A família está reunida aqui no local, as viaturas da
Polícia Militar também vão chegando cada vez mais aqui na zona sul da cidade. Daqui a pouco, claro, também chega aqui o IML, a perícia e o trabalho de investigação começa. E a questão é a seguinte, né? Surgem muitas perguntas. Por exemplo, se fosse um parente seu, você não se perguntaria? Pô, ele estava sozinho? Ele morava sozinho, ok. Alguém que dependia era viciado, né? Bebia há mais de 20 anos, 25 anos bebendo. Ele vivia sozinho, mas por qual motivo ele desceria na mata? Ele iria lá embaixo, num dia frio como estava. Ontem estava super frio à noite, hoje mais frio ainda, chovendo. Por qual motivo ele desceria lá? Por qual motivo ele estaria apenas de cueca? Tinha mais alguém com ele? São esses detalhes que a gente tenta se perguntar, pensando no lado da família. E eu não consegui perceber, e o Wesley pode dar um parecer pra gente, por exemplo, se tem câmera de segurança na rua. É um bairro mais simples, né? Não é comum ter câmera de segurança. Mas se alguma câmera de segurança pode ter flagrado o momento em que ele desceu por essa área de mata, os parentes chegaram a dizer pra você, Wesley, quando foi a última vez que eles viram o branco com vida, Wesley? Eles estão bem chocados, não conseguiram falar direito comigo nesse sentido, mas apenas disseram que não sabem se o Adriano passou a noite em casa ou não. Ou seja, eles não sabem se a última noite dele foi em casa. E aqui em volta tem muitas casas aqui, né? Enfim, é um bairro popular, tem muitas pessoas moram aqui no Novo Perobal e eu não consigo perceber assim nenhuma câmera de segurança visível. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, eu não consegui ver nenhuma câmera de segurança agora, viu, Parra? Então, esse é um detalhe importante, porque se tivesse uma câmera, por exemplo, virada para a rua, ela poderia indicar em que horário que ele desceu, por que ele desceu, de repente se estava com alguém, estava sendo ameaçado por alguém, enfim. Tudo isso é importante para a polícia poder investigar. E você chegou a conversar com o Corpo de Bombeiros, Wesley, como é que eles pretendem fazer a remoção desse corpo? Porque imagino que vai ser um trabalho difícil de ser realizado, porque é uma área de difícil acesso, né, Wesley? É um trabalho difícil, viu, Parra? Daqui a pouco o Corpo de Bombeiros será chamado e quem chega aqui no local também está ao meu lado é o capitão Emerson Castro, do 5º Batalhão da Polícia Militar. Nesse momento, as forças de segurança também acompanham toda essa situação aqui na Zona Sul. Capitão, uma boa tarde para o senhor. Obrigado pela atenção aqui com o jornalismo da RIC TV. Alguma novidade já sobre esse caso? Enfim, o corpo do homem foi encontrado, aparentemente ele está só de cueca, né? Só com a roupa íntima. Quais informações chegaram até os senhores? Uma boa tarde. Boa tarde. Alguém estava andando ali pelas proximidades do rio, fez um vídeo e acabou distribuindo aí no WhatsApp. Então isso chegou até o conhecimento da polícia, a polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiro também esteve no local. A princípio o corpo desse homem está dentro do rio, inclusive os familiares já estiveram aqui no local, fizeram a identificação desse homem de 47 anos. Informações de que ele era usuário de entorpecente e também alcoólatra. Por que ele estava de cuecas? Essa é a pergunta. Então há indícios de que ele tenha sofrido algum tipo de crime, porque não haveria motivos, né? Mesmo porque o tempo está frio, chuva, não teria por que ele estar lá naquele local. Então há indícios, há suspeição de que tenha sido um crime que tenha sido cometido aí contra esta pessoa. Estamos aguardando a chegada do IML, da criminalística, para que então o Corpo de Bombeiros faça a retirada do corpo. O Corpo de Bombeiros não quer prejudicar o cenário do crime, do suposto crime ali, né? Para que tudo seja então seguido conforme de praxe a cartilha aí de procedimentos. E o mais importante é levantar indícios e vestígios que possam ser colhidos no local. A gente sabe se ele é usuário, estava perambulando por aí, tem envolvimento com drogas, então pode se tratar de um acerto do crime organizado ou dos traficantes. Então é importante que denúncias sejam realizadas com informações que levem a nos dizer qual a motivação do crime e quem seriam os responsáveis. Os senhores já conseguiram informações também sobre o histórico desse homem, por exemplo, com passagens pela polícia, já foi preso alguma vez ou essa busca ainda será realizada? Essa busca ainda será realizada, ainda não fizemos as buscas pelos boletins de ocorrência, mas quando a gente vê assim, né, informações a respeito de que a pessoa é usuária de entorpecente, quando a pessoa é alcoólatra, sempre há a possibilidade dele estar envolvido, pelo menos em pequenos furtos aqui na região. E também existe a possibilidade de ser acerto de conta em decorrência de crimes que porventura esse homem esteja envolvido, estando ou não registrados. Por isso que é muito importante o papel da investigação. Polícia Civil também é acionada para estar no local, para dar aí os passos iniciais para as investigações. Se caso há um crime, tudo vai ser levantado e o mais importante de tudo, além do trabalho policial, além do trabalho dos órgãos competentes, são as informações da comunidade.
denúncias, né, capitão? É importante a gente ressaltar, sempre são anônimas, né? Aqui é um local muito populoso. Eu vejo aqui do outro lado, né, desse fundo de vale, muitas casas e pessoas moram aqui. Então, assim, provavelmente alguém pode ter visto alguma movimentação, mesmo que seja ele entrando sozinho nesse local ou a cena do crime. Qualquer tipo de informação é importante nesse momento. Toda informação é importante e não pode ser descartada. É claro que a Polícia Militar não faz as investigações, mas o nosso setor de inteligência sempre vem para o local levantar informações para tentar prevenir novas ocorrências. Não pode passar despercebido, não pode passar impune qualquer tipo de crime, principalmente contra a vida. Se tem criminosos dispostos a tirar vidas, principalmente através de vingança ou por motivos de justiçamento, essas pessoas devem ser responsabilizadas. A gente não tem informações se tem ali marcas, os sinais no corpo desse homem, porque ele ainda está no rio. Então, somente após a perícia, novas informações nós teremos, mas como você mesmo frisou, né? Nós temos que ter informações e principalmente por parte do povo. Pessoas que estão envolvidas num suposto crime devem ser responsabilizadas. Se há armas em circulação, se há pessoas motivadas, isso quer dizer que novas vítimas também podem surgir. E o papel da polícia é esse, não somente responsabilizar quem são os autores desse crime, mas também prevenir novas ocorrências de crime. Aqui nessa rua é intensa a movimentação de traficantes, existem diversas biqueiras, é Rocan, é Choque, é Rotan, sempre apreendendo entorpecentes e pessoas são responsabilizadas. E a gente sabe que quando as pessoas estão no mundo do crime, ou mesmo usuários, tudo pode acontecer. Então, as possibilidades são grandes. Capitão, no ano passado, né, nós fizemos a cobertura de um caso parecido, podemos dizer, de um homem que foi jogado também em um buraco aqui no Franciscato, que é o Grilo. Ele foi preso, inclusive, nessa semana pelo furto de fiação. Então, assim, é um crime que já aconteceu algo parecido aqui no bairro, é uma forma aí que realmente os traficantes podem utilizar para tentar ocultar o cadáver, algo nesse sentido. Existem diversas possibilidades, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas que são usuários de entorpecente. Pessoas que podem estar envolvidas com crime, pessoas que estão sofrendo justiçamento por dívidas e débitos com traficantes, pessoas que estão envolvidas em crimes e a própria comunidade está fazendo esse justiçamento, né? E pode estar envolvida em outros crimes que as próprias vítimas estão vindo aqui aplicar esse justiçamento. Então, são muitas situações diversas e essas pessoas acabam vivendo num mundo bem diferente do que a gente está acostumado dentro de uma sociedade muito bem organizada, educada, pessoas que têm responsabilidade. Muitas das vezes as pessoas vivem num mundo paralelo onde a justiça é feita principalmente por traficantes. E isso não pode acontecer, isso se estiver acontecendo deve ser investigado e os responsáveis devem ser responsabilizados e presos. Naquela oportunidade, né, nós já recebemos informações anônimas, a equipe da Rotan recebeu informações de quem seriam os autores e logo na sequência os suspeitos foram presos. Mas lamentavelmente, como é a nossa justiça, né, não demorou muito para os suspeitos serem liberados e estarem cometendo novos delitos. Capitão, obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor, viu? Olha só, Parra, nós continuamos aqui no local, então a Polícia Militar está aqui e o capitão trouxe várias informações novas aqui na tela do Balanço Geral, né? Uma delas, que o Branco, né, que infelizmente está sem vida agora, também era usuário de drogas, não só alcoólatra, como nós havíamos informado aqui na tela do Balanço Geral. Além disso, ele também já informou que essa rua aqui ao fundo do Novo Perobal é um local conhecido pelo tráfico de drogas da Polícia Militar. Aqui diversas prisões, apreensões já aconteceram. Nós continuamos aqui, Parra, até agora o IML, a perícia ainda não chegou, nem o Corpo de Bombeiros. Mas qualquer outro detalhe eu volto aqui na tela do BG. Prioridade número 1 para o Wesley Edgar para investigar esse caso, porque existem muitas dúvidas, né? A gente não sabe o que aconteceu. O capitão falou, ninguém desce numa mata, no frio que estava ontem à noite, no frio chovendo, num lugar que não leva a lugar nenhum. Dali você não vai para um outro bairro, não tem uma passagem que vai para outro lugar. Até o morro que o Edgar mostrou pra gente, gigante. Então assim, possivelmente um crime de assassinato. Enfim, a polícia está investigando agora.